Queridos amigos, queridas amigas, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz e na sua bondade. Antes de iniciar o tema, eu gostaria de fazer uma prece para entrarmos em sintonia com Deus. Fechemos então os nossos olhos tranquilos e confiantes, agradecidos pela oportunidade desse imenso aprendizado que o Mestre Jesus nos envia constantemente. E te pedimos, Senhor, para que estejas conosco nesse instante, a fim de que assimilemos com muita propriedade os teus ensinos, a tua mensagem, as tuas experiências durante o período em que estiveste em corpo conosco. Auxilia para que esse aprendizado que teremos possamos colocar em prática no nosso cotidiano, ao redor de todos aqueles que se acercarem de nós. Que sejamos criaturas melhores, mais bondosas, mais amorosas com o nosso semelhante, e que os teus ensinamentos, tua mensagem que constantemente estudamos, possa servir de base, de alicerce para o nosso comportamento sadio. Sê conosco nesta noite para o grande aprendizado e que haja muita paz, muita luz nos nossos corações, que assim seja. Muito bem, o nosso tema de hoje, extremamente propício para a atualidade, nos remete a um episódio muito curioso e muito interessante da vida de Jesus. Na verdade, um dos derradeiros pelos quais ele passou enquanto esteve conosco, que foi o momento da ceia de Páscoa. Jesus encontrava-se ali, naquela noite, quase durante já a madrugada, com os 12 apóstolos reunidos. E naquele instante, teve a atitude memorável de simbolizar a união com todos eles, através da disseminação do pão e do vinho a cada um. Ali ele disse: tomai este pão e comei, porque é o meu corpo. Em seguida, distribuiu a taça com o vinho e disse: tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue da eterna aliança convosco. Dessa forma, os discípulos, de forma simbólica, sintonizaram definitivamente com as propostas do Cristo, ingerindo-o em corpo, isto é, em perfeita atuação no mundo, e ao mesmo tempo em espírito, incorporando definitivamente a sua vontade, o seu pensamento e os seus sentimentos em relação a toda a humanidade. Este padrão de sintonia ficou consolidado para toda a posteridade. Dessa forma, durante aquele momento de congraçamento, um deles, Judas, afastou-se momentaneamente para ir ter na direção dos príncipes e sacerdotes que queriam prender Jesus no Jardim das Oliveiras, onde logo mais todos estariam. Jesus sabia disso, mas silenciou. Permitiu que as coisas acontecessem conforme a trajetória contida nas Escrituras Sagradas já determinadas. Dessa forma, dirigiu-se com os 11 apóstolos na direção do Jardim das Oliveiras e ali, antes de Judas chegar, aconteceu um fenômeno extremamente interessante, de grande aproveitamento para os nossos ensinamentos, para o nosso aprendizado, que foi o momento em que ele destacou Pedro, Tiago e João para se conduzirem com ele até os portais daquele jardim. Quando ali chegaram, ele disse: a minha alma está em profunda angústia, e eu peço que possam velar comigo neste momento. Eles se assentaram perto do portão e Jesus adentrou o jardim, afastando-se aproximadamente 60 metros para orar. E ali, conforme consta nas narrativas, ele suou sangue em profundo estado de ansiedade
por tudo aquilo que iria passar logo mais. Voltando daquele momento de oração, encontra os discípulos dormindo e lança ali um ensinamento muito profundo, dizendo a todos que ali estavam: não conseguis velar comigo 1 hora sequer? Vigiai e orai, para que não caiais em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda teve condições emocionais de lançar, nesse derradeiro tempo que tinha de vida, importantes ensinamentos na direção de todos nós. Logo depois, Judas adentra os portões do jardim e vai ter com ele. Beija-o na face. E Jesus o recebe com muito carinho e pergunta com muita ternura: amigo, a que vieste? É claro que ele sabia. Entretanto, perguntou para que Judas tomasse consciência das responsabilidades existenciais daquele ato específico que cometia naquele momento. Então, os guardas se aproximaram, manietaram-no e o levaram para um encontro com o sumo sacerdote no sinédrio. É curioso meditar sobre isso, porque todos ficamos a pensar: por que Judas, que conviveu tanto tempo com ele, que durante aproximadamente 3 a 4, ou no máximo 5 anos, provavelmente, que teve contato com Jesus, por que foi capaz de fazer isso? Será que havia realmente um planejamento cruel da parte do discípulo para que ele fosse preso, para que ele fosse violentado do ponto de vista físico e crucificado? Esse era o destino que realmente o discípulo amado queria para o seu mestre? Intimamente, eu creio que não. E eu gostaria de introduzir aqui uma breve análise psicológica a respeito do comportamento de Judas em relação ao acontecido naquele momento do Jardim das Oliveiras. Judas era, como todos os discípulos, alguém que amava Jesus. Havia convivido com ele longamente. Havia passado com ele inúmeras experiências de aproveitamento, de crescimento, de aprendizado. Judas também promovia curas, também auxiliava as criaturas, também pregava em favor da mensagem cristã que estava chegando como profunda renovação dos novos tempos. Entretanto, havia, como toda defectividade humana, um estado egóico dentro de si. Judas tinha uma característica muito peculiar. Era extremamente apegado às vaidades do mundo. E tudo o que ele queria, em verdade, era que o seu mestre, aquele homem que ele amava, se apresentasse diante do sinédrio, diante do pretório, diante do poder romano, com toda a sua eloquência, com certeza desbancando definitivamente o imperador que tomava posse de toda aquela região. Judas imaginava que Jesus era o grande general enviado por Deus para eliminar definitivamente a subjugação perante Roma. Assim, planejou de modo silencioso um encontro do seu mestre com as grandes autoridades da época, para que elas percebessem o seu poder e a sua capacidade incomum. A vontade de Judas nada mais era do que mostrar Jesus a essas grandes autoridades e, dessa forma, com a sua eloquência, com o seu poder supranormal, fazê-los curvarem-se diante dele. Só que Jesus, como todos sabemos, não queria de forma alguma agir no mundo dessa maneira. Ele gostaria apenas
que as criaturas fossem tocadas pela sua mensagem, pelas suas experiências, pelo seu exemplo, assim, de uma maneira muito sutil, muito tranquila e muito modesta, sem nenhuma pompa, sem nenhum séquito. Então Judas sabia que Jesus jamais concordaria com essa proposta se ele dissesse: mestre, apresenta-te às grandes autoridades de nossa época. Eu tenho certeza que elas se curvarão diante de ti. É claro que Jesus jamais concordaria com isso. Então o que Judas fez foi, na surdina, na calada da noite, ter contato com os príncipes e com os sacerdotes, a fim de promover um encontro sem que Jesus soubesse, para que fosse uma surpresa. Ele nunca imaginaria que as criaturas ali com as quais ele tivesse contato planejariam também, em silêncio, uma prisão e a morte de Jesus. Ele não sabia que isso ia acontecer. Então conduziu os fariseus, alguns sacerdotes, na direção do horto de Getsemane, para encontrar Jesus logo depois da ceia pascal. Então, quando ele viu que aquilo acontecera de um modo inesperado, sem que ele previsse que haveria violência, que haveria agressividade e um planejamento de morte do mestre que ele amava, quando ele descobriu que isso iria acontecer, ele enlouqueceu, encheu-se de culpa, imediatamente voltou até os sacerdotes e disse: pequei contra sangue inocente. E lançou as moedas que lhe deram no chão. Ali, Judas não suportou o sofrimento inenarrável que experimentou, falhando em relação à proposta do seu mestre, a todo o seu planejamento de apresentar a boa notícia, a boa nova, o evangelho na direção de toda a humanidade. Saiu dali, tomou de uma corda, encontrou o galho forte de um sicômoro, pendurou a corda, fez um laço e em seguida enforcou-se, não suportando a culpa imensa de agredir, ferir aquele a quem ele mais amava. Quando uma pessoa nos agride, quando uma pessoa nos calunia, age contra nós, é muito importante compreender que a atitude desta pessoa não é nenhum privilégio da parte dela, nenhum tipo de controle que ela tem sobre nós. Na verdade, isso esboça muito mais uma defectividade, um problema de natureza psicológica que esta pessoa apresenta. Jesus, na sua sabedoria, estudou isso profundamente. Com muita clareza, ele nos afirmou: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque conforme a medida que julgardes os vossos irmãos, sereis julgados também. Essa proposta, essa afirmação que ele nos traz, diz respeito a um conceito psicanalítico muito conhecido, chamado de projeção. A projeção psicológica é quando nós transferimos os nossos conteúdos de imperfeições, aqueles conteúdos com os quais não queremos ter contato porque temos vergonha, porque temos uma sensação de desprezo em relação a eles. Consequentemente, o que é que nós fazemos? Nós encontramos essas defecções, esses equívocos ou essas imperfeições que possuímos na nossa sombra interna, ali na nossa escuridão, onde não temos contato, nós projetamos essas imperfeições
na direção dos outros, identificando-as nos comportamentos alheios. Por isso é que quando agredimos uma outra pessoa, quando caluniamos, quando ofendemos, quando desprezamos alguém, tudo o que estamos fazendo é observar nas atitudes daquela pessoa as nossas próprias falhas, as nossas próprias imperfeições com as quais temos contato, temos dificuldade de fazer contato. Isso é que se chama projeção. Por exemplo, quando alguém diz para nós, você não presta, esta pessoa não pode ter uma avaliação concreta daquilo que somos. Quem pode ter uma avaliação lúcida do que representamos, do que está no nosso íntimo? Absolutamente ninguém. Ninguém pode penetrar no âmago daquilo que representamos. Portanto, toda a afirmação dessa natureza é imperfeita. Tem apenas o olhar daquele que a acusa, daquele que a aponta. E o olhar de cada um de nós, no sentido de julgamento dos outros, é sempre imperfeito, porque não temos sequer a menor possibilidade de penetrar profundamente na realidade de qualquer outro indivíduo. Então, quando alguém diz, você não presta, o que é que está acontecendo? Acontece que eu consigo identificar, de modo confuso, mas consigo identificar o que se passa dentro de mim. As minhas imperfeições, as minhas mazelas, os meus conflitos pessoais. Porém, tenho muita limitação em conviver com eles, em examiná-los, em corrigi-los, porque me dói ver tudo isso em mim. O que eu faço então? Eu os enxergo na figura do outro, que representa o meu espelho. Consequentemente, passo a acusá-lo. Passo a ver nele o que tem em mim. Como eu não consigo me odiar, passo a odiar o outro, passo a desprezar o outro, passo a marginalizar aquela outra pessoa com a qual eu identifico meus conflitos pessoais, minhas camadas de sofrimento. É por isso que eu acuso o outro. No momento em que eu digo, por exemplo, numa conversa com um amigo, um conhecido, eu digo assim, lembra de fulano? Ele diz, sim, lembro. Nossa, como ele é chato, não? Como ele é desagradável. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele age dessa ou daquela maneira, enfim, ele é uma pessoa muito desagradável. O que eu estou conseguindo fazer com isso? Apenas dizer em relação a ele o que há de conteúdos dentro de mim. Porque eu não posso fazer um julgamento em relação àquilo que já não experimentei. Não posso fazer uma avaliação profunda em relação a algo que eu desconheço, que eu não vivenciei. Não posso fazer isso. Só posso emitir uma opinião com base naquilo de que tenho conhecimento, de que tenho experiência, portanto, de que já vivi. Quando eu digo para alguém, você é chato, é porque este elemento existe em mim. Quando eu digo, você é um mentiroso, significa que dentro de mim, o componente da mentira, da possibilidade de enganar, de mentir, também está presente, porque eu só posso falar daquilo que conheço. Jesus, com muita propriedade, o grande psicoterapeuta incomparável que ele era de toda a humanidade e ainda é, sempre será, nos alertou exatamente a respeito disso, desta visão distorcida que temos ao olhar para fora e sair acusando as pessoas de uma série de fenômenos e rótulos que, na verdade, compreendem o nosso estado de ser. Ele afirmou,
Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, até a luz que há em ti serão trevas. O que ele quis dizer com isso? Ora, vamos analisar isso de uma maneira sucinta. Os olhos representam a fronteira entre a parte interna que representamos e a parte externa que está justamente ali, fora de nós e diante de nós, exposta à nossa análise. Os olhos, portanto, representam o grande portal fronteiriço entre o interior e o exterior. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Consequentemente, eu posso iluminar o que está fora e observar o ambiente com bondade, com compaixão, com tolerância, com ternura. Por outro lado, se os meus olhos forem maus, ainda a pouca luz que tem dentro de mim serão trevas. Portanto, não poderei iluminar o ambiente que está fora, vendo-o de uma maneira pessimista, negativa, rude, violenta, hostil. Assim, tudo o que está fora de mim, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu avalio, tudo aquilo que eu interpreto adiante de mim, terá sempre o colorido dos meus conteúdos psicológicos, da minha parte interna, daquilo que realmente eu sou e compreendo internamente. Se dentro de mim habita o pessimismo, o negativismo, o mecanismo autopunitivo, da mesma forma, lá fora eu enxergarei o mundo de uma maneira brutal, violenta, pessimista, negativista e, portanto, punitiva também, exatamente como faço comigo. Quando eu olho para fora e digo, a vida é injusta, o mundo é cruel, as pessoas não são confiáveis, todos são detestáveis, até que me provem o contrário, eu não confio em ninguém. Essa visão distorcida lá de fora só existe porque dentro existem antes as mesmas mazelas, as mesmas imperfeições, a mesma visão distorcida da realidade. Eu olho para mim e tenho vergonha de admitir que eu também não sou confiável, que eu sou uma pessoa pessimista, que eu sou alguém indolente, que eu tenho muita dificuldade de amar, muita dificuldade de cooperar, que eu tenho medo de avançar no mundo e ajudar os outros. Eu tenho dificuldade de admitir isso. Consequentemente, eu olho lá para fora e faço uma projeção da minha parte interna no mundo que está diante de mim e digo, a vida é injusta, não eu. O mundo é cruel, não eu. Ninguém me compreende, não eu que não compreendo os outros não me compreendem. São aquelas pessoas que costumeiramente dizem assim, se fulano fosse mais gentil, nós teríamos um relacionamento melhor. Entretanto, eu nunca me esforcei para ser gentil. Da mesma maneira, eu digo, se você fosse uma pessoa que me tratasse bem, eu poderia, portanto, me sair muito melhor. Se eu tivesse a chance de as pessoas me ajudarem um pouco, aí sim eu iria muito melhor no meu cotidiano. Sempre os outros são os culpados, sempre os outros são os responsáveis, nunca eu. Eu não tenho problema algum. Os outros é que vêm na minha direção causando danos e problemas. Isso nada mais é do que a projeção psicológica,
a projeção das mazelas que eu não quero admitir nos outros. E quando eles se comportam de uma maneira que me chama a atenção, muito similar ao que me incomoda internamente, neles eu acuso, mas não em mim. Esse é um fenômeno do olhar totalmente distorcido da realidade. Daí, então, a necessidade de precisarmos vigorosamente encontrar a verdade nas coisas. É fundamental encontrarmos uma verdade nas coisas, não propriamente um pensamento positivo, uma atitude positiva, mas a verdade. Nem tudo que acontece conosco, claro, é positivo, tem um lado positivo, mas tem uma verdade. Né? Por exemplo, uma mulher descobre que tem um câncer de mama. Ora, qual seria o lado positivo dessa experiência? É difícil dizer. Muito difícil dizer qual é o lado positivo de um câncer de mama, mas há uma verdade. A verdade é, ali está uma patologia, uma doença diante da qual a pessoa se encontra, necessitando, portanto, tomar posição diante dela. Ali está um espírito imortal diante de uma provação que surge para que, no fundo, essa experiência o faça crescer, desenvolver-se, superar, transcender as suas dificuldades. Portanto, o modo como ele toma posição diante da sua doença é que o fará tornar-se uma criatura melhor, enfrentando-a com coragem, com determinação, passando por essa vicissitude, otimista e corajoso, reconhecendo que a imortalidade da alma é um fato e de que esse fenômeno transitório serve como uma estratégia de aprimoramento das resistências espirituais. Essa é uma verdade. Essa sim é, de fato, algo concreto na vida de alguém que se depara com um destino muito complexo. Então é necessário nós encontrarmos a verdade sobre as coisas. E Jesus tinha essa capacidade incomum de encontrar a verdade no âmago das pessoas. E é por isso que ele sempre via o bem em tudo e em todos. O seu olhar não era de forma alguma cruel na direção das pessoas. O seu olhar tinha uma boa dose de compaixão, uma boa dose de bondade, uma boa dose de tolerância, pelo fato de que ele conseguia penetrar no âmago causal do sofrimento alheio. Aquelas pessoas que conviviam com ele e que o amaldiçoaram, que criticaram-no, que o perseguiram, que tentaram prejudicá-lo de todas as formas, em relação a elas, ele só via o bem. Por quê? Porque ele percebia claramente que aquelas pessoas eram criaturas infelizes, estavam perdidas, estavam desnorteadas no tempo e no espaço. Não tinham sequer qualquer noção daquilo que faziam, como ele mesmo disse, preso na cruz. Pai, perdoa essas criaturas, porque elas não sabem o que fazem. Ele quis dizer o que com isso? Que o estado egóico delas tornava-as cegas para a realidade do seu próprio sofrimento. Mas ele conseguia alcançar esse sofrimento e entender que aquelas pessoas pareciam crianças perdidas e desorientadas no mundo, sem o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, disse ele, e a verdade vos libertará. Esse é o sentido fundamental que ele já conseguia alcançar. Ele conseguia perceber que aquelas criaturas, no fundo, não queriam agredi-lo, não queriam machucá-lo, não queriam ofendê-lo. Elas queriam ser como ele, queriam ser
como aquele homem incomum, distante da sua época, pela sua capacidade plena de amar e servir tudo o que elas queriam, mas não conseguiam ser. E quando nós não conseguimos ser aquilo que vemos que o outro é, o que é que normalmente nós fazemos? Ferimos, atacamos, agredimos, violentamos aquele que parece se sair melhor do que nós. Esse é o mecanismo profundo da inveja, que representa uma grande imperfeição moral ainda presente na criatura humana. A crucificação de Jesus não foi uma vontade literal. A crucificação nada mais foi do que um fenômeno projetivo, um fenômeno projecional da criatura humana diante daquele a quem ela olha e gostaria muito de ser igual, mas não consegue. Não é assim que acontece normalmente nos vários setores de convivência que nós estamos situados? É assim que acontece. Por exemplo, nós estamos num ambiente de trabalho, queremos muito uma promoção. Até nos esforçamos de alguma forma para isso. Repentinamente, o nosso colega que está ali, que senta ali pertinho de nós, aquele colega ele é promovido. O chefe chega e diz, você vai assumir, então, uma projeção agora, você vai melhorar de cargo. E logo nos sentimos com aquele elemento emocional da inveja. Ficamos ali, poxa, mas por que ele e não eu? Eu me esforço tanto, eu tenho tanto empenho, por que ele foi promovido e eu não? E aí num diálogo com outro dizemos assim, esse aí não dou um mês para sair deste cargo, ele não tem tanta competência, eu acompanho o serviço dele, não é tão bom assim. Essa forma de agir nada mais é do que uma profunda imperfeição vinculada à inveja. E aí, então, nós atacamos o outro, agredimos o outro, ferimos o outro, tentamos, como se diz entre aspas, passar a perna no outro. Essa atitude imatura é uma atitude de imaturidade psicológica. Essa atitude nada mais é do que a mesma representada pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos anciãos, que foram até Pilatos levar Jesus até ali e dizer, este é réu de morte. Porque normalmente, quando sentimos inveja, quando percebemos que alguém comum como nós, que vive como nós, que tem um corpo como nós, uma vida como a nossa, rotineira, e se sai melhor do que nós, o vizinho, o colega de trabalho, o próprio cônjuge, alguém mais próximo, um amigo, uma amiga, que se sai melhor do que nós, frequentemente a nossa imaturidade psicológica logo atua abundantemente. E aí surge a inveja. E dizemos, poxa vida, mas por que ele ou ela e não eu? Alguém compra um carro novo, o nosso vizinho compra um carro, remodela a casa e logo nós dizemos, nossa, onde é que ele arrumou dinheiro para fazer aquilo? É o processo da imperfeição moral ainda presente em nós, o elemento emocional da inveja que ainda está contido em nós. Então, aconteceu a mesma coisa com Jesus. Ele foi crucificado porque ele se saía muito melhor do que aquelas criaturas que ali estavam. Mas ele veio ensinar justamente isso, de que nós poderíamos fazer exatamente aquilo que ele estava fazendo. Bastava que nós nos colocássemos em predisposição emocional para isso, com vontade de ajudar, de servir, com vontade de desenvolver novos valores dentro de nós. O valor da tolerância, o valor da confiança,
o valor da renúncia daquilo que não é bom, o valor da renúncia daqueles estados de imperfeição que devemos banir gradativamente de nós, se nos predispuséssemos naquele momento a exercer o esforço da mudança interior, do autoconhecimento, recobraríamos imediatamente novas forças espirituais e poderíamos fazer exatamente aquilo que ele fazia: consolar, ajudar, promover bom ânimo nas pessoas que saíam do contato com ele completamente renovadas, modificadas, cheias de otimismo, de entusiasmo pela vida, para um recomeço. Nós também poderíamos e podemos fazer isso sem exercer qualquer nível de comparação com as pessoas, porque isso não é necessário. Nós temos o grande defeito de nos comparar uns com os outros. E por nos compararmos, não conseguimos ver o bem que está nos outros, o bem que os outros externam. Tudo parece uma suspeita, tudo parece uma dúvida, tudo parece uma língua afiada contra nós. É uma percepção equivocada. E Jesus era um homem plenamente capaz de perceber que no âmago das criaturas havia o componente espiritual da bondade, do interesse sadio, e ele reconhecia apenas que elas não tinham ainda acesso àquele componente maravilhoso de valores dentro de si. É o que acontece conosco até hoje. Nós ainda não temos acesso pleno a uma instância dentro de nós, que é a instância espiritual e que é rica de valores, de bondade, de compaixão, de cooperação e de ternura pelos nossos semelhantes e por nós mesmos. É por isso que frequentemente nós nos criticamos, frequentemente criticamos o outro, frequentemente não somos capazes de perceber com bondade, com um olhar bondoso, a posição do nosso próximo, porque não temos acesso a esse reino que Jesus chamou de reino de Deus, e a psicologia espiritual chama de o reino dos valores, que eu acabei de citar há pouco, vários deles. Esse reino de valores está dentro de nós. Está lá, no âmago, no íntimo, no recôndito da nossa consciência. E não temos tanto acesso, porque o ego predomina. O medo de ousar, de avançar, predomina. A necessidade de comparação com os outros ainda predomina. Fulano parece que se sai melhor do que eu sou inferior às outras pessoas, eu não sou tão competente quanto ele, não sou tão atraente quanto fulano ou fulana. Esta comparação permanente que nós exercemos destrói a capacidade que temos de acessar as camadas mais profundas da consciência, onde se encontra o reino de Deus dentro de nós. Porque se alcançarmos este reino, diz Jesus, tudo o mais nos será dado de acréscimo. Porque a partir daí, a partir do encontro com este reino, lá dentro de nós, sairemos dali repleto de recursos para olhar as pessoas com mais amor, com mais carinho, com mais lucidez, com mais ponderação, evitando a crítica, o azedume, a violência verbal. Então é necessário produzir uma reconstrução dos nossos pensamentos e sentimentos. O ponto crucial para alcançar Jesus na capacidade de ver o bem nos outros, de ver o bem nas atitudes, de não criticar as imperfeições dos outros, de não amaldiçoar o sucesso das pessoas, de não ver somente problemas,
nas palavras e atitudes dos outros, essa capacidade que Jesus tinha de olhar com bondade toda a humanidade, nós podemos alcançar na medida em que adotarmos uma reconstrução dos nossos esquemas internos de percepção das coisas, de percepção da realidade. É necessário, em primeiro lugar, de imediato, o auto-amor. Nós agredimos as pessoas, somos rudes com os outros com muita frequência por uma falta de auto-amor. Olhamos para nós e não nos percebemos merecedores do bem, merecedores da fraternidade, merecedores de coisas boas que o mundo possa nos oferecer. Não percebemos isso. Achamos que esse local que estamos, este mundo, é um lugar de sobrevivência, onde cada um é por si, onde qualquer um que chega parece querer tirar proveito uns dos outros. Esse ainda é o pensamento da coletividade. De uma forma ou de outra, ainda é o pensamento da coletividade. Dessa maneira, é necessário reconstruirmos a visão, o olhar que temos a respeito de nós e a respeito do mundo que nos cerca. É dessa maneira que nós precisamos exercer a mudança, começar a desenvolver novos esquemas de percepção diferentes e dizer: eu sou filho de Deus, eu mereço ser feliz. Eu mereço o amor que a vida me endereça. A vida não é injusta. A vida é aquilo que eu fizer dela. A vida em si, ela não é nada a não ser uma ocasião no tempo e no espaço para que eu deposite no meu ambiente de relações recursos profundos de valores, para que eu ame, para que eu trabalhe, para que eu sirva, para que eu cresça, para que eu experiencie o melhor que há dentro de mim. É para isso que serve a vida. E no momento em que eu identifico isso, que é o Deus interno dentro de mim, a partir deste momento, eu estou pronto para sair e olhar o meu semelhante como irmão. Olhar o meu próximo com carinho, com desvelo, com cuidado, sem criticá-lo, sem ofendê-lo, sem amargurá-lo com as minhas palavras duras e cruéis. Pelo contrário, a partir de agora, no momento em que eu exprimo a emoção que está dentro de mim, pelo que eu reconheço que sou, Filho de Deus, Espírito imortal, destinado à glória estelar, ao desenvolvimento pleno das virtudes que em mim estão em germe, quando eu descubro isso, eu passo a olhar o meu semelhante e dizer: você também merece tanto quanto eu. Caminhemos juntos, cresçamos juntos. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Não precisamos de nenhuma comparação, porque nós somos todos amados, mas somos criaturas independentes. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma trajetória peculiar. Sendo assim, não há necessidade de comparação. Então eu ajudo você, você me ajuda, e nós, nas nossas diferenças, vamos incrementando o conhecimento um ao outro, e cada um cresce como é, sem precisar competir ou comparar-se a quem quer que seja. Foi essa a mensagem de toda a boa nova na nossa direção, de que devemos olhar com o bem tudo o que está à nossa volta, porque tudo é tão transitório, tudo é tão passageiro no ambiente do mundo, no ambiente da matéria. O corpo se vai, todas as atuações ficam para o nosso passado, todas as experiências representam lições
E assim vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, enquanto os elementos da matéria vão perecendo. O corpo, a idade, o tempo, tudo vai passando, mas nós permanecemos com os nossos valores, sempre para frente e para o alto, na direção de Deus. Então é esse o convite que eu quero fazer a você, com base nesta grande lição de Jesus no contato com Judas, quando ele diz: amigo, a que vieste? Com muita ternura, com muito carinho, sem nenhuma reprovação, porque ele sabia que Judas tinha um profundo sofrimento. Era uma criatura que gostaria muito de ser como ele. Não estava conseguindo, e assim frustrava-se perante a vida, talvez pensando: quando eu poderei ser como o meu mestre? Aí está a comparação, que destrói todas as laboriosas formas de agir com base na nossa própria mudança, na nossa própria singularidade. Nós somos criaturas singulares e não precisamos em momento algum nos tornar semelhante a quem quer que seja. Nosso único parâmetro de evolução é como estávamos e como estamos. É essa a única comparação que devemos fazer. Tudo o mais é possível lançar um bom olhar para o nosso próximo, para o nosso semelhante, para as criaturas que estão à nossa volta, desculpando as ofensas, estendendo a mão amiga para aquele que necessita, e assim, juntos, vamos crescendo numa boa tonalidade de bondade e de amor um para com o outro. Assim devemos evoluir, com o coração nobre de compaixão e ternura na direção de todos aqueles que se acercarem de nós. Façamos essa grande experiência de desenvolver o olhar de compaixão e bondade a tudo o que está à nossa volta, evitando a crítica, evitando o azedume, evitando a violência verbal contumaz na direção do nosso próximo. Amemo-nos uns aos outros como o Cristo nos amou. Essa foi a sua grande mensagem de tolerância, de paciência para conosco. Façamos isso também entre nós, eu e você, juntos na direção de Deus. Muita paz, muita luz nos nossos corações e muito obrigado.